Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Professor Flávio, de Teologia, Ministério ID e Pregar o Evangelho em Itajubá, Minas Gerais. Eu falo pela Associação Teológica Cason, Escola do Conhecimento, e nós estamos aqui dando sequência à nossa aula sobre panorama bíblico. Ok? Os alunos aí, você que está interessado, pega a Bíblia. Se você tem a apostila, pega a apostila. Se você não tem, pega a Bíblia. E eu vou projetar aqui a apostila também. Dá para você acompanhar tranquilamente, sem problema. Tá ok? Então vamos continuar de onde nós paramos na aula anterior. Então nós temos um vídeo anterior, caso você não o tenha visto. Nós temos aí, tá? Vamos lá agora para a sequência então. Nós paramos na aula passada aqui na página 7. Na página 7 da apostila, estamos aqui, ó, recursos para se estudar a Bíblia. Então seria bom você, ideal, para você tirar um tempo, é claro, tem que tirar um tempo com qualidade, usar aqui um dicionário de português e um dicionário bíblico, se você tiver, uma concordância e chave bíblica, comentários manuais bíblicos, mapas, livro de estudos, anotações no caderno, né? Tomar cuidado também com as fontes de consulta, viu? Hoje nós temos a internet, tem vários sites, é bom estar confirmando em vários sites aquela informação, pelo menos uns 3, 4 sites, para ver se está batendo a informação. O bom é pegar artigos, tá? Mas não vá só para um site, não. É bom variar, olhar, analisar, porque pode acontecer de ter algumas informações que não são verídicas, ok? Então nós temos também aqui e uma boa Bíblia, né? Uma boa Bíblia, a Bíblia Almeida é uma boa Bíblia, a Thompson, né? Tem várias Bíblias aí, a Pentecostal. Vamos lá, livros da Bíblia no Antigo Testamento. O Pentateuco. Então nós falamos também sobre a classificação dos livros, lembra? A classificação dos livros da Bíblia toda. Nós falamos sobre o Pentateuco, os livros históricos do Antigo Testamento, os livros poéticos, livro dos profetas maiores, livro dos profetas menores. Falamos dos evangelhos, o livro histórico no Novo Testamento, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro Revelação, que é o Apocalipse. Vamos agora mostrar novamente o que nós já falamos, mas vamos dar mais uma passadinha. O Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Para os judeus, esses livros são chamados de Torá. Neles encontramos desde a criação do mundo até a lei de Deus dada por Moisés ao povo de Israel. Tá no Pentateuco nós temos isso então, né? Todos os livros foram escritos por Moisés com datas que variam de 1445 a 1405 a.C. Então no Pentateuco nós temos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Ok? Depois nós temos, dentro dessa classificação, nós temos os livros históricos. Os livros históricos narram a história do povo de Israel na conquista da Palestina, na conquista da Terra Prometida. História de grandes reis, como Davi e Salomão, as guerras entre o povo israelita e os povos inimigos de Deus, entre outros. O estudo desses livros é importante para termos uma melhor compreensão, não só sobre os conflitos atuais entre Israel e palestinos, bem como quem é Israel e o que ele representa para as demais nações do mundo. Então, os livros históricos nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Lembrar que Esther não é o último livro histórico do Antigo Testamento. O último livro é Neemias. Daqui a pouco nós vamos ver a cronologia, tá? Vamos lá. Temos também os livros poéticos. Os livros poéticos. O termo poético é devido ao gênero desses livros. São compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Jó
traz um grande exemplo de paciência e esperança em Deus. Salmos é repleto de louvores que expressam a grandeza e a misericórdia de Deus. Provérbio e Eclesiastes são livros que contêm ensinamentos e conselhos para a nossa vida. Então, quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou também chamado de Cânticos dos Cânticos. Depois nós temos os livros proféticos, que são os livros dos profetas maiores e o livro dos profetas menores. Há uma divisão dos livros proféticos em profetas maiores e profetas menores. Essa divisão é feita com base no tamanho da obra e não na relevância, não na importância deles. Também não é levando em conta a importância da mensagem, já que todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Ocorre que os profetas maiores profetizaram mais ou deixaram mais escritos sobre as suas profecias. Então é só por causa da extensão do livro que são chamados de maiores ou menores. Quais são os livros dos profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então os profetas maiores, na verdade, é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas os livros desses profetas quais são? Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Depois nós temos o livro dos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Vamos lá. Então, só para a gente... Nós já vimos um pouco isso no vídeo anterior, mas para ressaltar mesmo, a classificação dos livros no Antigo Testamento é classificada em Pentateuco, históricos, poéticos, livros proféticos, né? Livros dos profetas maiores e dos profetas menores. O Pentateuco é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Livro dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Essa classificação e os livros do Antigo Testamento. Daqui a pouco nós vamos falar, quando eu colocar o mapa da cronologia, a ordem cronológica, você vai ver que não é, a ordem cronológica não está linear. E a gente vai comentar um pouquinho de cada livro, já que nós estamos tratando da nossa matéria, já que a nossa matéria chama Panorama Bíblico. Nós vamos dar uma visão panorâmica de cada livro, assim, né, passando rapidamente pelo Antigo Testamento e indo até o Apocalipse, daqui a pouco, ok? Vamos continuar. Agora, vamos ver os livros da Bíblia no Novo Testamento. Página 9 da sua apostila, tá? São classificados em os evangelhos, né? Depois temos o livro histórico, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro profético. Vamos lá, os evangelhos. Os evangelhos, os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles foi destinado a um povo, levando em conta o conhecimento que cada povo tinha de Deus ou de Jesus Cristo. Mateus foi escrito para os judeus e tinha como propósito mostrar que Jesus era o Messias enviado por Deus. Marcos foi escrito para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas foi escrito para os gentios e teve como propósito mostrar Jesus como Salvador e também como Filho do Homem. Não está escrito ali, mas é também como Filho do Homem. João foi escrito para a igreja. Este evangelho é o mais recente, pois foi escrito no final do 1º século, né? Na década de 90, depois de Cristo, e teve como propósito mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Interessante também é que, quando você for estudar a Cristologia, na nossa matéria, nós vamos mostrar os animais também, né, que representam Jesus em cada livro. Então, só para título de curiosidade, Jesus também, na outra disciplina, nós vamos mostrar que Jesus, ele no livro de Mateus, ele é representado também pelo leão,
né, da tribo de Judá, como o rei dos judeus, rei dos reis e senhor dos senhores. No livro de Marcos, ele é representado pelo servo, né? Ele ali dá muita ênfase no servo, Jesus como servo, representado aqui pelo novilho, pelo boi. E também no livro de Lucas, ele é representado pelo homem, pelo Salvador homem, como homem, filho de homem. E no livro de João, ele é representado como filho de Deus, ele é mostrado ali como filho de Deus, né? Característica principal, representado pela águia. Tá? Isso a gente vai estudar em Cristologia. Tudo bem, agora só falar para você. Então, o livro, os evangelhos, está assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e também o Evangelho de João. Nós vamos estudar mais para frente também sobre os evangelhos sinóticos, que é o Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, porque eles contêm algumas histórias semelhantes, aliás, iguais, né? Mas do ponto de vista diferente, algum detalhezinho a mais ou a menos, né? O Mateus conta uma parábola, o Lucas também conta e o Marcos também conta a mesma parábola. Então é por isso que eles são chamados também de sinóticos, por conter a mesma mensagem. Às vezes você lê uma passagem em Mateus, né, o nascimento de Jesus em Mateus, você lê também em Lucas, você vê que às vezes um tem um detalhezinho a mais, às vezes numa parábola. Por quê? Porque isso é a humanidade do escritor também, Deus levou em conta. Imagina bem você está de frente a uma loja, você está na rua de frente a uma loja. Aí um cara de bicicleta veio e bateu na porta da loja e caiu e machucou. Estou dando um exemplo só. Então você está de frente para a loja e tem um outro rapaz que estava passando também perto de você, viu também, e uma moça também viu aquela batida. E na hora vamos supor que vocês três tivessem que descrever o que vocês viram. É claro que os três iam falar que o rapaz bateu com a bicicleta na porta da loja. Mas você vai ver que cada um ia colocar alguma coisa a mais ou a menos, diferente. Talvez um ia escrever bem sucinto, talvez alguém ia escrever assim, ó, o rapaz veio e bateu a bicicleta e caiu. O outro, talvez a mulher fosse escrever, não, o rapaz veio e ele foi desviar de um buraco e não viu, quando veio ele virou e bateu na porta, caiu, bateu a cabeça, caiu, rolou ainda e rolou na rua. O outro rapaz já ia escrever, olha, o rapaz veio, ele empinou a bicicleta ali atrás e ele veio com a bicicleta, perdeu o controle da bicicleta e bateu na porta e caiu no chão e machucou. Você vê, eu descrevi, eu mesmo sozinho aqui, eu descrevi o acidente de 3 formas diferentes, assim, no sentido assim, de detalhes, né, de questões diferentes, mas a ênfase é a mesma. O tema central e a mensagem, qual que é a mensagem principal? O rapaz bateu na porta e caiu e machucou, bateu de bicicleta. Mas os detalhezinhos, aí já a critério do ponto de vista, da visão da pessoa, do jeito da pessoa de ser, né, a humanidade do escritor. Então por isso que às vezes você vê Mateus, escreve uma parábola, a mesma parábola está em Lucas, está em Marcos, mas tem um detalhezinho aqui, uma coisinha ali, porque mesmo eles estando junto com Jesus, cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, o seu jeito de ver. É por isso que tem um tem detalhe a mais ou a menos do que o outro, ok? O Evangelho de João não é considerado sinótico, porque ele já trata Jesus de um outro ponto de vista. Nele nem genealogia tem de Jesus, porque ele vai tratar de Jesus, vai falar dos milagres de Jesus e mostrar Jesus como Filho de Deus, como o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Mas também vai trazer uma figura maravilhosa do Senhor, representado pela águia, né, no caso, e como Filho de Deus, vai escrever para toda a igreja. Então o Mateus vai escrever principalmente para os judeus, porque ele vai mostrar e demonstrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, que Jesus ele é rei e ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então isso é muito importante o livro de Mateus, porque Mateus quer mostrar, né, ele faz o Antigo Testamento para o Novo, ele inicia com o livro de Mateus, porque Mateus está querendo, ele faz a passagem, né, do Velho Pacto
para o novo pacto, da velha aliança para a nova aliança, e ele quer provar para o judeu que não está crendo que Jesus é o Messias, porque Jesus vem humilde, né? Jesus montado numa jumenta e morre na cruz e tal, e eles aguardavam ali um Messias poderoso, assim, no sentido de usar a espada, montar um cavalo lindo e trazer e remir a Israel, tirar Israel das mãos dos romanos. Mas Jesus vem ali trazer, na verdade, um outro reino, o reino espiritual, e salvar o homem e trazer um reino de Deus, um reino futuro, um reino eterno. Mas Mateus vai provar que esse Messias, esse Jesus, no qual a maioria, 90% ou mais dos judeus não acreditam, não creem, que esse Jesus, ele cumpre as profecias, as promessas do Messias no Antigo Testamento. Por isso que você vai ver muito no livro de Mateus assim, por exemplo, dando um exemplo, né? A virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, né? Será para que se cumprisse a profecia do profeta que disse: a virgem conceberá. Também você vai ver no livro de Mateus, e eles nasceu em Belém, para que se cumprisse a profecia que disse: ó tu, Belém, e tu, Belém Efrata, de ti há de vir aquele. Está lá no livro de Miqueias, no caso. Então o livro de Mateus é assim, para mostrar que Jesus cumpre as profecias. O livro de Marcos já vai falar muito assim de ações, de atitude, né? Jesus o livro de Marcos foi escrito mais para os romanos. Os romanos eles querem atitude, querem ação. Então no livro de Marcos vai aparecer muita a palavra assim: imediatamente Jesus, e logo foi, e em seguida fez. Por quê? Porque os romanos gostam de atitude, de ação. Então, por isso que a característica mais forte de Jesus no livro de Marcos é de servo, é aquele que faz as coisas. E no livro de Marcos também não aparece a genealogia de Cristo. Por quê? Porque para o romano não interessa a genealogia, ele quer a ação, ele quer que se faça as coisas. No livro de Lucas já aparece Jesus como filho do homem. Vai mostrar a genealogia de Jesus também, mostrando a humanidade dele. Vai mostrar também ele como o Salvador, né? Ele como homem, salvando a humanidade. Né? Ele fala lá em Lucas, capítulo 19, ele fala para Zaqueu: para isso o filho do homem veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Então o livro de Lucas retrata o Senhor Jesus como homem, como Salvador. E o livro de João, conforme eu falei agora há pouco atrás, fala de Jesus como o Filho de Deus, e Filho de Deus não tem genealogia. Você vê no livro de João, já fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por quê? Porque Deus não tem antes dele. Ele é o Alfa e o Ômega. Então, entendeu? Mas o livro de João também trata Jesus como uma característica forte de Jesus, é como Filho de Deus, escrito para a igreja, representado pela águia, assim como Lucas pelo homem, na figura do homem, Marcos na figura do boi e Mateus na figura do leão. Isso aí a gente está trazendo aspectos do animal, dos seres viventes que estão lá no Apocalipse, que estão diante do trono. Mas isso a gente vai aprender também na aula de Cristologia. Ok? Vamos continuar aqui na nossa apostila? Aí nós temos agora, na página 10 da apostila, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é um relato do início da igreja de Jesus Cristo na Terra. Depois a gente vai também ver as cartas de Paulo. Né? As cartas de Paulo são ensinamentos valiosíssimos para a igreja atual. Nela encontramos um vasto ensino sobre a salvação, o papel da igreja e não poucas vezes exortações sobre como ter uma vida santa perante Deus. Aí as cartas de Paulo são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Vamos lá? Então nós temos também no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, né, a classificação dos livros no Novo Testamento, os Evangelhos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, depois o livro histórico, que é o livro de Atos, aí nós temos as cartas paulinas, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Então essas são as cartas paulinas. Depois nós temos as cartas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E depois nós temos o livro profético, o livro da revelação, que é o Apocalipse. Então, como nós estamos falando aqui agora do livro de Atos, o livro de Atos é o livro histórico. Ele vai contar a história dos discípulos, né? Não de todos, mas dos principais ali, vamos dizer assim, se é que podemos dizer isso, mas vai contar o início da igreja após a ressurreição de Cristo, depois que Cristo foi assunto ao céu. No capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos ver ali Jesus reunindo os discípulos, lembrar que Jesus ficou 40 dias na terra depois que ele ressuscitou, dando mandamentos, ensinando os discípulos, confirmando a fé deles. E depois no livro de Atos, capítulo 1, fala que ele foi assunto ao céu, ele ascendeu, ele subiu ao céu na presença dos discípulos. E apareceu ali naquela hora 2 varões de branco para os discípulos, porque os discípulos estavam olhando para cima, e os 2 varões de branco disseram: porque vocês, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, há de voltar assim como vistes ir. Então o livro de Atos vai mostrar a ascensão de Cristo no capítulo 1, depois o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo no capítulo 2, e vai mostrar então a trajetória de Pedro, a morte de Estevão, a morte de Ananias e Safira, a morte do diácono Estevão, no caso, né? Vai mostrar a conversão de Cornélio, um pouco de Pedro, depois vai entrar na conversão do apóstolo Paulo, nas viagens de Paulo missionário, e dentro do livro de Atos, nós vamos observar por onde Paulo passou. Ele passou, por exemplo, em Atos, capítulo 16, na cidade de Filipos. Ali ele estabeleceu o início da igreja de Filipos. Por isso que depois, lá na frente, tem a carta aos Filipenses. Como também Paulo, no livro de Atos, passou na região da Galácia. Por isso que depois você vai ver a carta de Paulo aos Gálatas, as igrejas que estão na Galácia. Também no livro de Atos, capítulo 18, 19, 20, tem a Paulo indo para Corinto, né, com Áquila e Priscila, Paulo indo para Éfeso. Então, lá na frente também, depois, você vai ver Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escrevendo a Éfeso, e assim sucessivamente. Então, no livro de Atos, é o livro histórico, que vai narrar a história, a trajetória de alguns discípulos e também da conversão de Paulo e como ele passou em vários lugares e estabeleceu igrejas. E depois Paulo, no capítulo 28, indo para Roma, e ali então, em Roma, ele foi levado preso para Roma. Depois a história diz que também ele foi solto e depois foi preso novamente e depois foi martirizado pelo imperador Nero. Tá? Então nós temos aí o livro de Atos. Depois nós temos as cartas paulinas, que eu acabei de mencionar ali, as cartas de Paulo aos Romanos, né? Paulo escreve aos Romanos, depois Paulo escreve aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemon. Então, cada carta tem um aspecto e tem um direcionamento. De forma geral, as cartas de Paulo é para instruir, exortar, levantar, repreender, né? Ensinar a afirmar na fé, fortalecer, por exemplo, Timóteo, fortalecer Tito, buscar tomar cuidado com os falsos profetas, né? Os falsos ensinos, por exemplo, a escrita aos Romanos, para mostrar a justificação, principalmente a justificação não é pelas obras, é pela fé. Também ele vai dizer aos Romanos o andar do crente, o andar no Espírito. Vai mostrar também ali a questão ali do tratamento de um irmão para com o outro, né? Vai falar também do povo de Israel, em Romanos capítulo 11. Por que Israel não se converteu? Por que Israel endureceu seu coração? Ele vai explicar tudo isso, por que Deus permitiu o endurecimento de Israel e o evangelho chegou até os gentios, por isso, como que vai ser o final, que planos que Deus tem para Israel, mas que os planos serão cumpridos ainda, vão ser estabelecidos. Então, ali na carta aos Romanos, ele escreve do capítulo 1
até o final. No capítulo 1 ali ele já começa, né, mostrando a depravação dos gentios. No capítulo 2 ele mostra que os judeus também precisam de Salvador. No capítulo 3 de Romanos ele vai falar que não tem nenhum justo. No capítulo 4 ele vai mostrar, de Romanos, ele vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Né? No capítulo 5 ele vai fazer a comparação entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo. No capítulo 6, 7 e 8 ele vai falar da vida no Espírito. Ele vai falar que nós não podemos ser escravos mais do pecado, nós nos devemos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí no capítulo 9 ele vai falar da soberania de Deus. No capítulo 10, 11 ele vai falar de Israel. No capítulo 12, ele vai falar que nós devemos ser transformados na nossa mente, né, de ser renovados. Vai falar também da comunhão dos irmãos. No capítulo 13, ele vai falar do respeito às autoridades. No capítulo 14 e 15, ele vai falar de como lidar com o irmão mais fraco. Né? E no capítulo 16, ele vai fazer as considerações finais e vai falar que ele quer ir para a Espanha, que ele vai chegar lá em Roma, ele pretende chegar e viajar. E ele também faz ali os seus agradecimentos àqueles que têm ajudado na obra. Aí isso é a carta aos Romanos, de forma bem breve e resumida. Aí depois Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, que ele vai exortar a igreja, que está uma desordem, entre aspas, né? A igreja tem todos os dons, praticamente, mas não tem ordem na igreja, não tem uma organização, vamos dizer assim, no sentido de respeito um para com o outro, um atropelando o outro. No capítulo 1 ele vai falar da divisão, que há divisão entre eles. Né? No capítulo 2 ele vai falar que Deus revela as coisas no espírito do homem, que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual entende. Aí no capítulo 3 ele vai falar também que os coríntios devem deixar de ser crianças, meninos na fé, e serem maduros na fé, que Paulo queria falar com eles como a espirituais, não como a carnais. Aí no capítulo 4 ele vai falar sobre os dispenseiros. Capítulo 5 ele vai falar também sobre a imoralidade na igreja. No capítulo 6 ele vai falar da importância de estar firme na fé, firmados, que nós somos o templo do Espírito Santo também. No capítulo 7 ele fala de casamento. Capítulo 8 ele fala das coisas sacrificadas a ídolos. Ele fala que nem tudo é lícito, mas tudo convém. Capítulo 9 ele fala de ofertas. Tá? Capítulo 10 ele faz uma comparação entre o Israel, o Antigo Testamento, e a nossa vida de hoje, o nosso andar. Né? Aquele que está em pé, cuide para não cair. Capítulo 11 ele fala sobre a autoridade do homem, sobre a autoridade de Deus sobre Cristo, de Cristo sobre o homem, do homem sobre a mulher. E ele vai, a partir dali então, no capítulo 11, capítulo 12, ele fala da ceia no capítulo 11, capítulo 12, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, né, sobre a unidade da igreja. Também no capítulo 13 ele vai falar do maior dom, que é o amor, né? No capítulo 14, da ordem do culto, e vai fechando a carta aos Coríntios, terminando nos últimos capítulos aí. Então, aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar, ele vai defender a autoridade apostólica dele, porque muitos falsos apóstolos estão indo nas igrejas, principalmente em Corinto, e levando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, o evangelho misturado. E também estão denegrindo a imagem de Paulo. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai defender o seu apostolado. E assim vai. Em todas as cartas aos Gálatas, ele escreve para exortar os irmãos da igreja da Galácia a não se desviar do evangelho, a não se desviar da fé, porque muitos judaizantes estão entrando naquela região e dizendo que os irmãos têm que circuncidar, que os irmãos têm que guardar a lei de Moisés. E Paulo ali aos Gálatas vai mostrar que não é assim, é pela fé em Cristo, que eles receberam a salvação pela fé, pela pregação da fé. Então a carta aos Gálatas é uma exortação para os Gálatas ficarem firmes na fé. Aí a carta aos Efésios é para mostrar a posição de Cristo, a posição da igreja, a unidade da igreja. Né? Mostrar ali no capítulo 4 e 5 o viver do cristão. No capítulo 6 ele fala da armadura e da nossa guerra espiritual também. Né? Na carta aos Colossenses ele fala da plenitude de Cristo. Ele fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria
e da ciência. Então ali ele fala da posição de Cristo, da posição do crente também. E a 1 Tessalonicenses ele fala do arrebatamento da igreja, do futuro da igreja. Ele vai ensinar os Tessalonicenses, porque havia uma preocupação muito grande em Tessalônica a respeito dos irmãos que estavam morrendo, e eles ficavam pensando, para onde que esses irmãos foram e tal. Então Paulo vai explicar, para não serem ignorantes acerca dos que dormem, pois se Cristo morreu e ressuscitou, aos que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo vai explicar isso aos Tessalonicenses na primeira carta. Na segunda carta, ele vai também ensinar aos Tessalonicenses que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Então, 1º e 2º Tessalonicenses, nessa linhagem, nessa linha. Depois 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, para levantar o espírito de Timóteo, estava meio com medo. Então, Paulo fala para Timóteo, para ninguém, para Timóteo e para a igreja de Éfeso, no caso ali, Paulo fala para ninguém desprezar a mocidade dele, para ele não ter espírito de medo, nem de covardia, para ele levantar mesmo e tal, na primeira carta. Na segunda carta, Paulo praticamente está despedindo de Timóteo, porque ele está chegando a hora da morte dele, e ele vai colocar ele como um veterano já, vai levantar o menino, para o menino continuar a obra, não parar a obra. Aí ele termina 2 Timóteo, no capítulo 4, dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E fala que a coroa da justiça está reservada a ele, mas não só a ele, mas a todos aqueles quanto amam a vinda do Senhor. Depois de Timóteo, nós temos a carta a Tito, Paulo escrevendo a Tito também, levantando o irmãozinho Tito, né, fortalecendo Tito e falando para o Tito tomar cuidado com quem ele estabelece, né, para ele colocar presbíteros em cada cidade, mas homens que sejam realmente tementes a Deus, irrepreensíveis, marido de uma só mulher e tal. Então ele exorta a Timóteo como deve ser o líder na casa de Deus, as características, as qualidades do líder, e para ele estabelecer presbíteros em cada cidade. Então ele também dá uma força para Timóteo ali. Depois, Filemon, Paulo escreve a Filemon para falar a respeito do escravo Onésimo, que Paulo conheceu na cadeia e que se converteu também. E esse escravo está com medo, né? Parece que está com medo de voltar, porque se o patrão, o senhor, pega um escravo que fugiu, pode trazer consequências muito sérias. E Paulo fala que Onésimo agora, fala para Filemon, né, que Onésimo é um irmão em Cristo, para receber Onésimo, e se Onésimo estiver devendo alguma coisa para Filemon colocar na conta do próprio Paulo. Então é uma carta assim, para mostrar que às vezes um amigo, né, o amor de um irmão convertido, ele é muito forte, ele vai além, né? Então Paulo está falando para Timóteo que recebeu Onésimo como um irmão em Cristo. Tá? Depois, então, nós vamos entrar nas cartas gerais. Vamos lá? Nas cartas gerais, as cartas de outros apóstolos. Aí nós temos aí, por exemplo, a carta aos Hebreus, carta de Tiago, né? O meio-irmão de Cristo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, Judas, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E depois o livro profético. Tá? Então as cartas de outros apóstolos, cartas gerais. Tá? Então, agora nós temos as cartas gerais, que vem depois de Filemon, né? Tito, Filemon, Hebreus agora. Então agora nós entramos em Hebreus, as cartas gerais. É Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e o Judas. A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus não sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo, e muitos, né, a maioria, diz que foi Paulo. Mas assim, exatamente a gente não tem absoluta certeza. Então a gente coloca escritor desconhecido. Então a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita aos hebreus. Quem são os hebreus? O povo, os judeus, os israelitas. O que acontece é que na carta aos Hebreus, o escritor vai mostrar a superioridade de Cristo. Por quê? Porque os judeus cristãos, quer dizer, os judeus que se converteram ao cristianismo, estavam sendo perseguidos, tanto quanto os outros cristãos. Porém, os judeus que não haviam se convertido,
que guardavam a lei de Moisés, não estavam sendo perseguidos. Então presta atenção, judeus que não se converteram, que estavam praticando o judaísmo, que estavam dentro da lei de Moisés, não sofria perseguição por parte de romanos, por parte de ninguém. Mas os judeus que se converteram ao cristianismo, que deixaram o judaísmo, estavam só na fé, estavam sendo perseguidos. Então o que aconteceu? Esses judeus que estavam sendo perseguidos estavam querendo deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então, quem escreveu aos Hebreus, para esses judeus que se converteram, judeus cristãos, principalmente para eles, tá? Principalmente para judeus que se converteram, judeus cristãos, é que o livro de Hebreus foi escrito. Para mostrar, por exemplo, no capítulo 1, que Jesus é superior a anjos, já que a velha aliança de Moisés foi entregue por mão de um anjo, né? Vai mostrar também a superioridade de Cristo sobre Moisés. Vai mostrar no livro de Hebreus a superioridade de Cristo sobre Arão, o primeiro sumo sacerdote. Vai mostrar a superioridade de Cristo sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios que o judaísmo pratica, sobre circuncisão, e vai mostrar também que o que tinha lá na lei de Moisés, no tabernáculo, na maioria era uma figura da realidade, pois a realidade é Cristo. Que Cristo é um tipo de Melquisedeque e que o tabernáculo é apenas sombra, figura da realidade que é Cristo. Então o livro de Hebreus, o escritor tem esse foco de mostrar para judeus que se converteram que Cristo é superior à religião do judaísmo, à lei de Moisés, para então incentivá-los a permanecer na fé e não voltar na vida anterior. Por isso que, de uma forma geral, o livro de Hebreus foi escrito. Ok? Depois nós temos o livro de Tiago. Tiago também vai escrever as tribos da dispersão para mostrar que não é só viver uma vida contemplativa. Sabe o que é isso? É que vem na igreja ou que fala de Jesus, que diz que é crente, mas não age, não faz nada, fica parado. É aquela pessoa que vê uma pessoa sofrendo, só leva a palavra, mas não leva uma ajuda mesmo. Então ele vai falar no livro de Tiago que a fé sem obras é morta. Lembrar bem que Tiago não está divergindo de Paulo. Tá? Paulo fala que a salvação é pela fé e Tiago fala que a salvação é pelas obras. É que o ponto de vista dos dois é diferente, no sentido assim, a salvação, em primeiro lugar, diante de Deus, é pela fé no Senhor Jesus. Então o ponto de vista de Paulo é que diante de Deus é pela fé. E Tiago está mostrando, diante dos homens, você tem que ter obras para mostrar a fé que você diz que tem no Senhor Jesus. E é verdade. Como que eu digo que eu tenho fé em Cristo e eu vejo alguém passando necessidade e eu tenho condições de ajudar essa pessoa e eu não ajudo? É isso que Tiago vai tratar. Ele vai falar que eu preciso demonstrar a fé que eu disse que eu tenho por meio das obras. Então, na verdade, é apenas questão de entendimento e de ponto de vista. Eu não posso estar vivendo a minha vida dizendo que eu tenho fé em Deus e vivendo ela, falando palavrão, xingando, mentindo, não ajudando, não tendo o fruto do Espírito, né? A bondade. O que é a bondade? São atitudes minhas para com o outro. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, fidelidade, etc, etc. Então, a minha vida, a prática da minha vida demonstra a fé que eu tenho. Mas, por exemplo, aquele ladrão na cruz, né, que esteve lá com Jesus, do lado de Jesus, falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem não teve obras. Então, você vê que a salvação, ela é pela fé no Cristo ressurreto. Então, eu não tenho que fazer, eu não tenho, a salvação não é por merecimento. Eu sou bonzinho, então eu mereço. Não, negativo. Tem muita gente fazendo muitas boas obras por aí, mas não tem fé no Cristo. Então não tem salvação. A salvação não é um mérito do homem. É só você ler o livro de... primeiro é porque a gente sabe que Cristo é o único Salvador. Em Romanos capítulo 3, verso 23, está dizendo: todos pecaram
Todos é todos. E destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas continua lá, Romanos 3, 23, Romanos 3, 24. Mas são resgatados, são justificados gratuitamente pela fé, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, não tem Salvador, a não ser Cristo. Então, eu preciso de um Salvador, por mais bonzinho que eu seja, não é a minha bondade. Eu nasci em pecado. Você nasceu no pecado. Então, não é o que eu faço que vai, não, eu estou em pecado. E o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram afastados da presença de Deus. Foram afastados da presença de Deus. E os descendentes de Adão e Eva também já nasceram afastados de Deus. Isto é, espiritualmente mortos, longe de Deus. E Deus, então, proveu um meio de salvação e trouxe Jesus para ser o nosso Salvador. Jesus, homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O inocente pagou o pecado de Adão. Então, quando eu creio no Cristo, que Cristo pagou a minha dívida, isso está em Colossenses capítulo 2, verso 14. Quando eu creio que Cristo pagou a minha dívida, então eu estou livre daquela dívida. Cristo pagou a minha condenação, então eu não vou ser condenado mais. Mas não, eu não preciso de Salvador, não, eu mesmo vou pagar. Se eu for para eu mesmo pagar, então eu vou ficar eternamente separado de Deus. É assim, cada um ficaria eternamente separado de Deus, mas Cristo veio e pagou de uma vez por todas a dívida. Quem crê, né? Quem crê no Senhor recebe a salvação. Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a salvação não é um mérito, ela é um dom de Deus, um presente de Deus, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que... É a mesma coisa, por exemplo, um juiz vai julgar uma moça e a moça está devendo uma fortuna, uma multa enorme. Ela não tem com que pagar. O juiz fala, então você está condenada. Mas aí o juiz sai dali da tribuna, tira, né, a veste de juiz, ele vem e paga para a moça a multa. Então, se a moça tem que aceitar, mas ele tem condição de pagar e ele quer pagar. Por quê? Porque ele é pai dela. Ela é filha dele. Mas como juiz, ele tem que agir dentro de uma justiça. Assim o nosso Deus, ele tem lá a esfera judicial. O nosso Deus é justo. Tem o diabo, o acusador. E tem hoje o advogado, que é Cristo. Então as coisas são feitas mediante uma ordem. Tá certo? Se o homem chegar ali para tentar se auto-justificar, ele está perdido. Porque ele está no pecado, nasceu no pecado. E para ele pagar, ele vai ter que ficar eternamente separado de Deus. Por isso que ele precisa de alguém que possa pagar por ele. E Jesus, sendo inocente, veio morrer por nós, se tornar o nosso Salvador. Tá? Em Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é por meio de Cristo. Ele pagou um alto preço por nós. Amém? Glória a Deus. Então, no livro de Tiago mostra não a salvação pelas obras, mas a evidência de que uma pessoa está salva, que é uma boa prática. Ok? A salvação é pela fé no Deus Todo-Poderoso, no Cristo ressurreto. Mas a minha vida tem que ser uma vida verdadeira como cristão, uma vida de boas obras. Mas as boas obras só por si só não salvam ninguém. Ela tem que ser acompanhada da fé no Cristo ressurreto. Ok? Aí depois nós vemos o livro, depois de Tiago, nós temos a carta de 1 Pedro, onde Pedro vai exortar os leitores a tomar cuidado com os falsos profetas que estão se introduzindo no meio da igreja. Tanto em 1 Pedro como em 2 Pedro, ele fala dos falsos profetas e ele fala também da provação de Deus sobre a igreja e dos aprovados, que a igreja ela passa por uma provação, mas Deus faz isso para que ela seja aprovada. O julgamento vem primeiro pela casa de Deus.
E ele fala também que o nosso Deus, né, na segunda carta de Pedro, que o nosso Deus é longânimo, não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então ele vai também trazer ali uma palavra sobre a segunda vinda do Senhor. Depois nós temos 1 João, que ele fala sobre o amor de Deus, que Deus é amor, que nós devemos tratar um ao outro com amor, com carinho, com respeito. João também vai falar sobre tomar cuidado com os falsos que estão entrando na igreja, o espírito que não confessa Jesus como Senhor. João também nas suas cartas vai falar, na segunda, terceira carta, vai exortar os eleitos, a senhora eleita, né, que pode ser uma senhora de verdade ou pode ser a própria igreja. Então, 1 João, 2 João, 3 João, ele fala do amor, né? Fala também sobre, né, na carta de João, ele fala sobre o Demétrios, né, um cara lá que não recebe os irmãos, que é um cara ruim mesmo, que quer ter a primazia. Então ele vai exortar os falsos também, além do amor que ele vai trazer na igreja. Depois nós temos o livro de Judas. Quem escreveu o livro de Judas não é o Judas Iscariotes, não, viu? O Judas Iscariotes já morreu há muito tempo. E a carta de Pedro é o Pedro que escreveu, foi o apóstolo Pedro. A carta de Tiago também foi o meio-irmão de Jesus, Tiago. E a carta de Judas, né, o meio-irmão de Cristo também. Ele vai falar sobre a falsidade na igreja, os pastores falsos. Vai falar o perigo de seguir o caminho de Balaão. Ele vai falar sobre o caminho de Coré, Datã, Abirão. Então, uma exortação também a ficar esperto, né, principalmente os líderes, a ter temor e tremor diante de Deus para não cair numa condenação eterna. E ele fala também que ele teve uma visão do Senhor vindo com seus milhares de santos. Linda carta de Judas. E fechando, nós temos aí o livro profético, o livro do Apocalipse, que vai falar, que vai no capítulo 1 mostrar como que João foi para a ilha de Patmos. Ele fala que foi por causa da palavra, que ele foi então perseguido e por causa da palavra foi exilado na ilha de Patmos. Tentaram tirar a fé de João, levando ele para um lugar longe. Aí que lá ele teve revelações maravilhosas do Senhor. O Senhor, por meio do seu anjo, né, vai mostrar a João coisas que ainda hão de acontecer. Vai mostrar no capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 1 ele mostra a visão do Cristo glorificado. Né? João tinha visto Jesus na terra, foi um discípulo muito amado do Senhor. E no capítulo 1 ele tem a visão do Cristo glorificado, no capítulo 1 do Apocalipse. E ele cai em terra, né, assusta, dado como morto, porque ele viu o Cristo glorificado. E o Senhor coloca ele em pé e começa a trazer revelações para ele. No capítulo 2 e 3 do Apocalipse, vai mostrar a situação da igreja atual na época ali, e também para a igreja nossa, que igrejas que vêm depois, tomar cuidado para não cair nos mesmos erros da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele escreve para 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 4 e capítulo 5, ele vai mostrar no Apocalipse uma visão do céu, da glória celestial, do trono, do Cordeiro. Vai mostrar uma visão dos seres viventes que estão em volta do trono. Aí no capítulo 6, ele vai mostrar, no capítulo 6 até o capítulo 18, ele vai falar da grande tribulação, da tribulação e grande tribulação. No capítulo 6 vai começar a abertura dos selos. No capítulo 7 ele vai falar também dos mártires, dos 144 mil. E vai, capítulo 8, capítulo 9, falando sobre as tribulações, né, as pragas. No capítulo 10 também sobre isso. Capítulo 11, um pouco sobre o anticristo, sobre as duas testemunhas. Capítulo 12 também, capítulo 13 vai falar sobre a besta que sobe do mar, a que sobe da terra, a marca da besta. Em capítulo 14 ele vai mostrar as últimas pragas, no capítulo 14 e capítulo 15. E capítulo 16 e 17 vai também falar da igreja apóstata. Capítulo 18 e 19 vai fechando a grande tribulação. No capítulo 19 ele vai falar da vinda do Senhor Jesus em glória, aquele que está montado num cavalo branco e tem escrito na coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembrar que no capítulo 6 do Apocalipse, o cavaleiro que aparece ali no capítulo 6, no início, o cavaleiro do cavalo branco, não é Cristo, viu? O Cristo do cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, que é Cristo, está lá no Apocalipse 19, que vem com um exército
para guerrear no Armagedon contra as nações que estão pelejando contra Israel. Então, e ali também vai prender a besta e vai prender o falso profeta no lago de fogo. Vai jogar no lago de fogo a besta e o falso profeta e prender Satanás por 1000 anos. Então, até o capítulo 19, um resumo do Apocalipse. Aí o capítulo 20 vai falar dos 1000 anos de reinado de Cristo. Satanás está preso, depois Satanás é solto e tem a guerra de Gog e Magog. E definitivamente Satanás é lançado. Vai mostrar o reinado de Cristo, depois Satanás, depois do reinado de Cristo, depois dos 1000 anos, o juízo do trono branco, Satanás também lançado no lago de fogo, no Geena. Aí no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, estado eterno, vida com Deus, lá não entrará coisa imunda ou impura, mas somente os que estão inscritos no livro da vida. Eu estarei lá, em nome de Jesus, pela misericórdia e graça do Senhor. Você estará lá, tem que ter o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Né? Lá não entrará coisa imunda, impura ou suja, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que entregaram a vida para o Senhor. Quem não estiver seu nome inscrito, vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo, onde estão o diabo, a besta e o falso profeta. Mas, glória a Deus, nós, pela misericórdia de Deus, já entregamos a nossa vida para o Senhor, temos Ele como Senhor e Salvador. Se você ainda não o tem como Senhor e Salvador, essa é a hora. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Cristo como Senhor, tome uma postura, mude de vida, vá buscar o conhecimento na Bíblia, vá buscar uma igreja que você se identifique bem em oração, que fala a verdade, que fala do Cristo ressurreto e muda a sua história, garanta a sua salvação por meio de Cristo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá ok? Então essa é uma passagem no Novo Testamento inteira que eu acabei de trazer para você. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou mostrar agora, daqui a pouco, a ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento e depois eu vou mostrar a ordem cronológica do Novo Testamento. No que eu mostrar a provável ordem cronológica do Novo Testamento, já não vou falar mais a respeito de cada livro, resumidamente, porque eu acabei de passar para você agora. Tá bom? Então nós vamos lá continuar na apostila. Nós temos agora na página 11. É só fechar aqui então, na página 10 do Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João e as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Então João foi um dos 3 apóstolos mais ligados a Jesus. Pedro, Tiago e João, né? Os 3 que andavam muito próximos de Cristo. E escreveu esse livro, quer dizer, João escreveu o Apocalipse já no final de sua vida, no final do 1º século. Vamos agora aqui para uma visão geral de cada livro do Antigo Testamento e a provável ordem cronológica desses livros. Tá? Olá, gente. Então, olha bem. Nós vamos agora mostrar, né, aquele quadro dos livros do Antigo Testamento, do Gênesis até o Malaquias, e mostrar aonde se encaixa o livro de Jó, em que época o livro de Jó foi escrito, por exemplo, os Salmos, os Provérbios, os profetas maiores, os profetas menores. Então nós vamos entender que a história, né, a história que a Bíblia conta, né, o plano de salvação do nosso Deus, ele foca principalmente numa linhagem. Né? Ele começa ali o livro de Gênesis, ele vai falar de Adão e Eva e tal, de Caim e Abel. Depois ele vai focar na linhagem de Sete. Por que na linhagem de Sete? Porque a linhagem de Sete vai chegar até Noé, passar por Sem, vai vir Abraão, Isaac e Jacó, né? No caso, vai formar o povo de Israel, e por meio de Israel vai vir lá na frente o Cristo ressurreto, o Cristo que vai morrer por nós. Então nós precisamos prestar atenção aonde Deus, na Bíblia, vai trazer a ênfase principal. Mas é claro que, paralelamente a isso, está acontecendo outras histórias.
Né? Por exemplo, quando aconteceu a história de Jacó, está acontecendo também a história de Esaú. Eles eram gêmeos, moravam um pouco num lugar diferente, cada um tem a sua vida, mas a Bíblia vai contar algumas coisinhas pequenas de Esaú, mas vai focar em Jacó, em Israel. Mas paralelamente está acontecendo a história do povo que deu origem, né, que Esaú deu origem, que no caso é os Edomitas. Também, por exemplo, a história vem lá no Adão, a história de Sete, por exemplo, vai narrar a descendência de Sete, a linhagem de Sete, falar depois de Matusalém, de Enoque, falar de Noé, mas tem os descendentes de Caim também que estão paralelamente a tudo isso, tendo a sua história. Depois de Noé vai focar, né, os descendentes de Sem, no caso Abraão, Isaac, Jacó. A história vai vir assim. Mas tem outros, a história de Ismael, a história do Egito, a história da Babilônia, está correndo paralelamente. O que eu estou querendo mostrar para você aqui? A história, por exemplo, dos profetas Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, Daniel, aconteceram paralelamente a outras histórias, principalmente a história do rei, no qual ele estava mais próximo. Por exemplo, Jeremias profetizou para Josias, Zedequias, mas temos o livro de Jeremias. Então, o livro de Jeremias está na mesma época da história de um rei. Então, eu estou no livro de Reis, por exemplo. Estou no livro do rei, estou contando ali, estou lendo a história de Josias. Mas o livro de Jeremias começa com o reinado de Josias. Então esse livro, no gráfico aqui, vai mostrar o livro de Reis, né, de Crônicas, em linha, e o livro de Jeremias, paralelamente à história do rei. Assim também o livro, por exemplo, a história do rei Ezequias. Tem a história do rei Ezequias, contada no livro de Reis, contada no livro de Crônicas, está ali a história linear, né? A história sendo contada dos reis de forma linear. Mas o profeta Isaías, no caso, vai estar aqui paralelamente a essa história desse rei. Então é por isso que nós vamos tem que prestar bem atenção agora. Não está o livro de Isaías na frente da história de Ezequias e nem atrás, tem que estar do lado. Na história, por exemplo, de Davi, a Bíblia conta a história de Davi em 1 Samuel, né? Em 2 Samuel, a história de Davi. Por exemplo, Davi escreveu alguns salmos, compôs alguns salmos. Então o livro de Salmos vai estar paralelamente, imagina aqui com a minha mão aqui, ó. Essa mão aqui é a história linear. Então tem aqui a história de Saul, Davi e Salomão. Estou contando a história deles no gráfico, né, que eu vou mostrar para você no quadro. Então, o livro de Salmos está aqui paralelo. E o livro de Provérbios também paralelo, já que Salomão escreveu a maior parte dos provérbios, e que escreveu Eclesiástico, Cântico, vai estar paralelo, então, a essa história linear. Consegue entender? O profeta Elias, Eliseu, a mesma coisa. Tá? Oséias, Joel, Amós, a mesma coisa. Tá ok? Ageu, Zacarias, a mesma coisa. Então, para você entender, quando você olhar, quando eu colocar o quadro aqui, para você não se assustar, nossa, não estou entendendo e tal. Calma, a história está linear, no sentido assim de fatos históricos, referente a Abraão, Isaac, Jacó, referente ao Israel, a história de Israel, do reino unido, do reino dividido, e paralelamente está ali também os livros dos profetas e os livros poéticos também. Ok? Vamos lá então, para a gente poder ver então como que funciona isso de fato. Então nós temos aqui, gente, vamos aumentar só um pouquinho. Aumentou muito. Deixa eu ver aqui. Visão, tá aí, ó. Visão geral de cada livro e sua ordem sequencial. Então nós temos aqui, ó, o livro do Gênesis. Tem aqui o livro do Gênesis. E você vai ver paralelamente aqui o livro do Jó. Por quê? Porque a história de Jó, na verdade, o livro de Jó, os acontecimentos do livro de Jó,
tudo está indicando que, né, de acordo com a teologia, a maior parte dos teólogos, que a história de Jó se deu provavelmente na época de Abraão, que talvez Jó viveu uma vida paralela, um pouco antes de Abraão, durante a vida de Abraão, não no mesmo lugar, em um lugar diferente, mas paralelamente, um pouco antes, durante. Então, nós vamos ver os motivos também pelos quais o livro de Jó está nessa ordem aqui, tá? Depois nós temos o livro do Êxodo, a saída do povo do Egito, e nós temos o livro de Levítico, paralelo ao livro do Êxodo. Nós vamos explicar já para você. Depois nós temos o livro de Números e também o Deuteronômio, paralelo a ele, ó. Tá vendo aqui? Então vamos lá, ó. O livro de Gênesis vai contar a história da criação, a história da criação, a história de Adão e Eva, do pecado do homem, depois a história de Noé, do dilúvio, o chamado de Abraão, Isaac e Jacó. E vai aqui também falar a história de José do Egito, né? José no Egito. Vai terminar com a morte de José. Aí o livro do Êxodo vai começar, né, com no capítulo 1, o faraó mandando matar todas as crianças, porque o povo de Israel está crescendo muito. Ele vai mandar matar todas as crianças israelitas, homens do sexo masculino. Mas as parteiras não vão consentir nisso, né? Vai ter ali uma dificuldade ali, mas elas vão falar que as israelitas são mais fortes e tal e tal. Mas no capítulo 2 de Êxodo vai nascer o Moisés. E no capítulo 3, Deus vai falar com Moisés para Moisés tirar o povo do Egito. Então nós temos aqui a história do Êxodo, de Moisés indo para o Egito e tirando o povo do Egito. Depois, quando Moisés tira o povo do Egito, nós temos paralelamente a história do Levítico. Por quê? Porque o livro de Levítico vai mostrar como Deus deve ser adorado no deserto. Vamos lá, olha, gente, então, interessante, ó, a história. O Gênesis, né, fala dos começos. Então, Deus criou o homem pecou, o homem se afastou de Deus, depois veio o dilúvio, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, 3 noras se salvaram, houve a multiplicação novamente na terra, os povos não queriam saber de Deus, na verdade, depois da Torre de Babel, aí o que Deus fez? Chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão. Então, provavelmente na época de Abraão, ou um pouco antes, aconteceram paralelamente o livro de Jó, a história de Jó. Por isso que o livro de Jó está no quadro paralelo ao Gênesis. Claro que ali, em torno da época de Abraão. Pode ser um pouco antes, um pouco depois. Eu vou explicar daqui a pouco os motivos pelos quais o livro de Jó é considerado o primeiro livro da Bíblia, na verdade. Tá? Claro que a primeira história é a história da criação, gente. Não vamos esquecer disso. A primeira história é a história da criação. É que provavelmente o Jó viveu na época de Abraão e quem escreveu o Gênesis foi Moisés, então o Jó viveu antes do Moisés. É isso que provavelmente a teologia acredita. Então nós temos ali o livro do Gênesis. Aí Deus falou com Abraão. Aí tem a história de Isaac e a história de Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, lembra? Deus fez uma aliança com Abraão e falou que por meio de Abraão Deus ia abençoar todas as famílias da terra. Então Deus ia trazer o descendente dele, o filho dele. Deus ia vir na terra. Então Deus fez uma aliança com o homem. Lembra que nós explicamos que Deus deu a terra para o homem. Deus deu a terra para o homem. E o homem deliberadamente pecou e se afastou. E o diabo tomou a autoridade do homem e por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E o homem não tem condição de se salvar, de tomar essa autoridade do diabo. Ele perdeu por causa do pecado. Ele se tornou escravo do pecado. Se tornou perdido, endividado, sem condições de se salvar. Então Deus vai prover o meio de salvação. Essa é a história da Bíblia. Desde o Gênesis 3,15... Deus ali em Abraão chama Abraão e fala e quer fazer uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Qual que é o objetivo número 1 de Deus? Por meio do povo de Abraão, que é o Jacó, que é o Israel no caso,
porque Jacó mudou o nome para Israel, Deus vai trazer o filho dele. Então Deus não vai entrar na terra assim, invadir a terra, não. Deus vai entrar pela porta. Deus vai entrar de forma legal. O diabo vem usurpando, invadindo, entrando no corpo de pessoas, forçando a barra, no corpo de animais, como fez a serpente e tal. Mas o bom pastor entra pela porta do aprisco. Jesus entrou, né, por Maria. O Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus usou a Maria, mas a Maria é israelita, descendente de Abraão. Por que Deus usou ela? Porque ela pertence ao povo de Deus. Então Deus, o que é uma aliança? Uma aliança, o que é uma aliança? Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Os meus amigos são teus amigos, os meus inimigos são teus inimigos. Os teus amigos são meus amigos, os teus inimigos são meus inimigos. Então, o que você precisar de mim, eu estou aqui, o que eu precisar de você, você está aí. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele estende essa aliança para Isaac, para Israel, para Jacó. Então, o povo de Israel se torna povo de Deus. Tanto é que em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, Deus fala que eles são nação, propriedade exclusiva de Deus, povo peculiar, nação separada para Deus. Então, é por isso que Deus lida muito com Israel no Antigo Testamento. Deus é o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel. Por que ele é Deus de Israel? Porque ele tem uma aliança com Israel. Por que Israel é o povo de Deus? Porque esse povo tem uma aliança com Deus. Então Deus pode usar alguém ali, por isso que ele usa Maria, que é israelita. Ok? Então o livro de Gênesis vai terminar com a morte de José, que é filho de Jacó. Aí no capítulo 1 do Êxodo vai vir então a morte das crianças, porque o faraó, muitos anos depois de José ter morrido, levantou-se um faraó que não conhecia José, né? E quando ele viu o crescimento do povo de Israel no Egito, na terra de Gósen, o faraó ficou com medo daquele povo israelita, que era numeroso, se aliar com povos de outras terras e tomar o trono dele. O que ele fez? Pediu que as parteiras matassem os bebês do sexo masculino dos israelitas quando elas fossem dar à luz. Aí as parteiras até não matavam, e depois o faraó mandou questionar, elas falaram, não, mas é que as mulheres israelitas são muito fortes, quando a gente vê já nasceu a criança. Aí foi escondido Moisés por 3 meses, lembra a história? E aí não tinha como esconder mais, a mãe de Moisés colocou o Moisés no cestinho e soltou no rio. E a filha do faraó, a princesa, viu o choro da criança, acabou pegando a criança, e depois a Miriamzinha, a menina irmã do Moisés que estava por ali, perguntou para a princesa se ela não queria que ela arrumasse uma ama que cuidasse da criança. E a princesa permitiu, e Moisés então foi criado pela própria mãe, recebendo o salário da filha do faraó. E quando o menino já atingiu uma certa idade, ele foi para o palácio e foi criado na cultura egípcia pela princesa como filho adotivo. E foi-lhe dado o nome para ele de Moisés, que significa tirado das águas. Então Moisés depois ele vai libertar o povo de Deus do Egito. Vai libertar o povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. Quando ele estava com 80 anos, Deus falou com ele na sarça ardente, no capítulo 3 do Êxodo. Então aí Moisés vai tirar o povo do Egito. Aí esse povo vai sair então do Egito. Em torno ali de 2 milhões de pessoas. Só de homens tinha 601 mil homens, destros, prontos para a guerra, fora criança e mulheres. Então tinha em torno de 2 milhões de pessoas. Moisés atravessa o Mar Vermelho. Aí então vai paralelamente ao livro do Êxodo acontecer o livro de Levítico. Por quê? Porque no livro de Levítico Deus vai mostrar como que esse Deus deve ser adorado pelo povo de Israel durante a caminhada até a Terra Prometida e logo após. Lembra que depois ali que Moisés atravessa o Mar Vermelho, Moisés vai para o monte, fica 40 dias no monte, 2 vezes ele subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites. Então Deus deu as tábuas da lei para ele, Deus deu os mandamentos para ele, e Deus também mostrou para ele como que o povo de Israel deveria se aproximar desse Deus. E isso está relatado
um pouco no livro do Êxodo, né, a formação do tabernáculo, mas está relatado no livro de Levítico como que deveria ser o procedimento dos ofertantes, do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, enquanto o povo está andando pelo deserto, né, ali eles param no monte e um pouco depois também, durante a caminhada, Deus está falando e mostrando para Moisés como que deve ser o culto no tabernáculo. Então, o livro de Levítico está acontecendo paralelamente ao livro do Êxodo. E o Deuteronômio? Depois nós temos, né, o Levítico, Números, o livro de Êxodo e o livro de Números, deixar bem claro, tá? O livro do Êxodo, o livro de Números está acontecendo paralelamente a esses livros, o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio. Então aqui nós temos o livro de Êxodo, o livro de Números. E paralelamente a esses livros nós temos o Levítico e o Deuteronômio. Por que o Deuteronômio? Porque o Deuteronômio Moisés está está com em torno de 120 anos e ele não vai entrar na Terra Prometida. Então o livro de Números mostra as peregrinações do povo de Deus no deserto, e lá no livro de Números mostra, né, a história dos 12 espias, a jornada pelo deserto e tal, e lá o final de carreira de Moisés. O Deuteronômio significa apenas repetição da lei. No livro de Deuteronômio, Moisés vai reunir o povo, já na hora dele, praticamente na hora dele morrer, no dia dele morrer, nos dias dele morrer, e vai contar para aquela nova geração que nasceu durante o deserto, que não sabe exatamente das coisas que aconteceram, porque eles eram criança quando saíram, e jovens quando saíram do Egito, porque os homens adultos que deveriam entrar na Terra Prometida, que sabiam da história, morreram no deserto, porque não creram em Deus naquela história lá dos 10 espias, em Números capítulo 13 e 14. Lembra disso? E também na história de Coré, Datã e Abirão. Então, os acima de 20 anos morreram, homens morreram pelo deserto, e seus filhos cresceram. Então Moisés vai relembrar toda a história, toda a trajetória, no livro de Deuteronômio. Então é Moisés relatando novamente os acontecimentos de forma resumida para aquela nova geração e também fortalecendo, né, o Josué, Caleb, as mulheres e tal. E quando termina o Deuteronômio, então nós temos já paralelamente, nós temos o Levítico e o Deuteronômio. Além do Jó no livro do Gênesis, lembra? Então vamos agora explicar por que o livro de Jó, antes da gente continuar nessa sequência aqui, por que o livro de Jó, provavelmente, ele está ali entre os patriarcas, a história. Vamos dar uma olhadinha na apostila. Daqui a pouco a gente volta de novo na nossa cronologia. Algumas razões do livro de Jó ter acontecido antes ou na época de Abraão e até mesmo ter sido escrito antes do Gênesis. Primeiro, em Gênesis 46:13 menciona um certo Jó, que ninguém sabe quem que é, mas eu não estou afirmando que é o Jó, mas ali menciona um certo Jó. Gênesis 46, verso 13. Tá? Não é só por esse motivo não, gente, deixar bem claro. É um conjunto de coisas, tá? Mas aqui, começa por esse, No Gênesis 46, versículo 13. E os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. Então, não estou afirmando que é o Jó, tá? Mas menciona um certo Jó. É uma das prerrogativas. Letra B. Faz referência o próprio livro de Jó faz referências a fatos próximos à criação. Então, no Jó 9, verso 8 e 9, no livro de Jó,
livro de Jó, no capítulo 9, verso... Não só aqui no Jó, verso 8 e 9, não. Tem vários versículos. Eu tô apenas mostrando alguns desses. Olha para você, ó. Vamos voltar aqui, ó. No verso 6, por exemplo. Vamos ver aqui no verso 3, ó. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Está falando a respeito de Deus, ó. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, o Órion e os 7 estrelas e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Tá vendo? Ele fala das grandezas de Deus e das coisas próximas à criação. Também no livro de Jó, capítulo 12, versos 7 e 8. Ó, livro de Jó, capítulo 12, verso 7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Tá vendo? Ainda no livro de Jó, no capítulo 26, verso 13. Livro de Jó, capítulo 26, verso 13. Vamos dar uma olhadinha para você ver. Tem muitos versículos. 26, verso 13. Está escrito. Vamos voltar um pouquinho aqui. No verso 10. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele, quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então você vê como que o Jó fala das coisas de Deus, né? Como que a leitura, o linguajar dele fala muito da criação. Jó 38, verso 4. Vamos lá para você ver. No Jó capítulo 38, é aquela passagem em que Deus vem falar com Jó e fazer perguntas para ele, né? E aqui fala muito, então, da criação de Deus. No Jó 38, para você ver, olha no verso 1, ó. Verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas alvas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhes tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada,
ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Então você vê aqui muito ligado às coisas da criação, o livro de Jó. Então tem essa questão, né? Faz muito referências à criação. Letra C. E o livro de Jó, como sendo o primeiro livro escrito, é aceito pelo Talmud. Talmud é uma coleção de escritos sagrados dos judeus. Então ele é aceito pelo Talmud como o primeiro livro escrito. E o Talmud é uma coleção de livros sagrados dos judeus. Também a duração de vida dele, provavelmente 210 anos. Provavelmente 210 anos também faz referência a um momento em que as pessoas viviam um pouco mais. O livro de Jó também no capítulo 1, verso 5 e no 42, verso 8. Olha, Jó 1, verso 5. Jó, capítulo 1, vai mostrar, Jó capítulo 1, versículo 5. Olha bem, Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos lá no capítulo 42 também, já que eu volto aqui para falar sobre isso aqui, tá? E para explicar um pouquinho sobre isso. No Jó 42, no verso 8, vamos ver se é Jó 42, verso 8. Deus falando para Jó, no capítulo 42, verso 8. Vamos ver no verso 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. O que nós estamos querendo mostrar aqui para vocês? O que eu estou querendo mostrar? Olha bem, então, provavelmente, tudo indica que o livro de Jó foi escrito antes de todos os livros, porque parece que Jó viveu antes de Moisés e dos escritos de Moisés, já que Moisés escreveu Gênesis. Mas o Jó provavelmente viveu na época patriarcal, na época de Abraão, um pouco antes, talvez um pouquinho depois, mas antes de Moisés. Por quê? Presta atenção. Primeiro, conforme nós lemos aí, é mencionado um certo Jó, lá em Gênesis 46. Mas não estou afirmando que é o mesmo Jó, mas é mencionado. Depois, o Talmud, que é uma coletânea de escritos dos judeus, afirmam que Jó é o primeiro livro escrito. Isso é muito forte, muito sério isso. Tá entendendo? Outra coisa que eu achei que é considerada forte, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Os sacrifícios que Jó fazia. Por quê? Por que isso? O Jó fazia sacrifícios para os filhos dele, conforme você viu no capítulo 1, e fez também para os amigos dele lá no Jó 42, típico da época de Abraão, da época de Noé, típico desta época. E o último item da apostila que nós ainda nós vamos, até vou colocar agora para você ver, ó, o último item, que eu não coloquei, vou colocar aqui. Por que o livro de Jó provavelmente olha aí, ó. Porque em momento algum do livro
aparecem citações da lei de Moisés. Nada é falado de Israel, do tabernáculo, de sacerdotes, de juízes, reis ou profetas. Isso aqui também, ó, do mesmo jeito que ele fazia os seus sacrifícios, você vê que não, em momento nenhum, no livro de Jó inteiro, ele não fala de tabernáculo, porque o tabernáculo foi colocado depois de Moisés. Ele não fala de sacrifícios que deveria ser feito somente por sacerdotes, consagrados ali por Arão e Moisés. Não, ele não fala de tribos de Israel, não menciona nada. Ele não cita o nome de Israel. Ele não cita nome de sacerdote nenhum. Não fala leis nenhuma de Moisés. Não cita nada. Ele não cita muito menos reis de Israel, juízes. Não cita nada disso. Tá entendendo? Então, e ele também fala muito, o jeito dele lidar ali, no livro dele, ele fala muito da criação de Deus, do mar, da terra, do poder de Deus, do conselho de Deus. É típico de quem está bem perto da criação, do início da criação. Então é por esses motivos, né, que a teologia acredita, a maior parte dos teólogos acredita que o livro de Jó é o primeiro livro que foi escrito e está provavelmente no tempo de Abraão ou até mesmo antes de Abraão. Ok? Então vamos continuar então na sequência. Ó, nós temos o livro do Gênesis, a história do livro de Gênesis vai terminar lá no José. Depois o livro do Êxodo vai falar de Moisés, do povo de Israel, caminhando pelo deserto. O livro de Êxodo e o livro de Números, que fala das peregrinações do povo pelo deserto. E paralelamente ao livro de Êxodo e de Números, nós vamos ter o livro de Levítico e o Deuteronômio, conforme eu expliquei para você. Depois, terminando o livro de Deuteronômio, que é com a morte de Moisés, nós vamos entrar no livro de Josué. O livro de Josué que vai contar a história de Josué e vai mostrar Josué entrando na Terra Prometida. Depois o livro de Juízes, o livro de Ruth, que vai estar paralelamente ao livro de Juízes, porque a história do livro de Ruth aconteceu no mesmo período, no tempo do livro dos Juízes. Isso está escrito no capítulo 1 de Ruth. Tá? Durante o período dos Juízes aconteceu a história do livro de Ruth, por isso que está paralelo. Depois, então, vai entrar o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí nós vamos ver, paralelamente à história de Samuel, dos reis, dos crônicas, os livros dos profetas e também a história do Salmo, dos provérbios. Ok? Vamos lá para o nosso quadro para continuar a nossa explicação. Então, nós temos então, voltando aqui na nossa explicação, nós temos então o Gênesis, conforme eu falei, o livro de Jó paralelo ao Gênesis, o Êxodo e o Números, nós temos paralelo a esses livros, o livro de Levítico e o Deuteronômio, conforme eu acabei de explicar para vocês. O livro de Levítico, Deus está ensinando o povo, enquanto o povo está caminhando pelo deserto. No livro de Levítico é o ensinamento de como o pecador deve se aproximar de um Deus santo, como Deus deve ser cultuado. E também no livro de Números e o Deuteronômio, que é Moisés repetindo a história, a lei para a geração, principalmente para a geração nova. Depois Moisés morre, quem assume a história do povo, o comando do povo para levar o povo para a Terra Prometida é Josué. Então no livro de Josué nós temos a história de Josué entrando em Jericó, Josué entrando em Ai, Josué estabelecendo as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel na Terra Prometida. E a terra foi dividida pelas 12 tribos, dividida entre as 12 tribos. Depois da morte de Josué, um tempo depois, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então o povo de Israel, as tribos de Israel no Egito, começaram a andar fora da presença de Deus. E eles então, Deus levantou juízes, libertadores,
que os libertavam da opressão dos seus inimigos. Então, por isso nós temos o livro de Juízes. E, paralelamente, nós temos o livro de Ruth, que aconteceu na mesma época do livro de Juízes. Então, o livro de Juízes vai mostrar a história de Gideão, Otiniel, Sansão, Baraque, Débora e outros juízes libertadores que libertavam o povo de Israel da opressão de seus inimigos. Depois do livro de Juízes, vamos entrar no livro do profeta Samuel, que foi o último juiz que liderou o povo de Israel. Ele era profeta. O povo de Israel depois pediu um rei. Aí então nós temos a história do rei Saul. Logo abaixo aqui, olha aqui abaixo do quadro, tem a história do rei Saul. E também dentro do livro de Samuel e 2 Samuel, nós temos a história aqui embaixo, ó, de Davi, ó, por isso que está paralelo, porque a história de Saul, Davi e Salomão é contada no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. E paralelamente a esses livros, nós temos a história dos profetas, Amós e Oséias, que profetizaram quando o reino de Israel foi dividido. O reino de Israel foi dividido depois de Salomão, e teve lá o reino do norte, né, com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos. E o profeta Amós e Oséias profetizaram durante o reino do norte. E durante o reino do sul, né, no reinado do sul, lá de Roboão e de outros reis que vieram depois de Roboão, nós temos os livros de Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias, que profetizaram durante os reis do sul, né? Cada um na sua ordem, no seu momento histórico. Então, durante o livro dos reis de Samuel, nós temos os profetas que profetizaram, né? No caso aqui, Amós, Oséias no norte, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias no sul. Também temos o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele está paralelamente ao livro dos Reis e ao livro do Samuel. Por quê? Porque o livro de Salmos, a maioria foi Davi que compôs. Assim também, Salomão que compôs o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Então esses livros andam paralelamente à história dos reis Davi e Salomão. Assim também, em 2 Reis, nós temos ainda, no final do livro de Reis, né, do meio do livro de Reis para frente, a história de Jonas, Naum e Obadias, que é paralelamente a história desses reis. Então você observa que o livro dos profetas são livros que acontecem paralelamente à história linear de Israel, a história dos reis. Depois nós temos o cativeiro na Babilônia, lembra? O povo do sul, o reino do sul foi levado para a Babilônia. Nós temos 70 anos de exílio. E durante os 70 anos do povo na Babilônia, nós temos a história de Daniel e Ezequiel. Então o livro de Daniel e o livro de Ezequiel vai acontecer durante o exílio do povo na Babilônia. Depois que o povo retorna da Babilônia para reconstruir o templo e o culto em Jerusalém, nós temos o livro de Esdras, que é depois da volta, então, depois que eles retornam para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Nós temos o livro de Esdras e Neemias. E paralelamente ao livro de Esdras e Neemias, nós temos os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. E paralelamente ao livro de Esdras, principalmente entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, nós temos o livro de Esther. Então é assim que funciona a ordem cronológica da Bíblia. É, na verdade, a história linear do povo de Israel e, paralelamente, concomitantemente a essa história, nós temos os livros dos profetas, o livro de Ruth, o livro de Esther, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Tá bom? Não é difícil de entender, mas a gente tem que... É tranquilo, quando você estiver estudando o livro dos profetas, você vai perceber que o profeta está levando a sua profecia, se referindo provavelmente a um rei, a um grupo de pessoas. Então o profeta viveu durante a história de um rei, provavelmente. Então, o 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, conta a história dos reis. E por que 1 Crônicas está ali? Porque, na verdade, 1 Crônicas e 2 Crônicas é uma repetição
da história dos reis, e provavelmente o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas foi escrito por Esdras, depois do retorno, depois do exílio na Babilônia, para aquele grupo de pessoas que estão voltando para reconstruir Jerusalém, né, com Neemias e Esdras. Ele vai recontar a história, mostrar a genealogia dos sacerdotes e a história, de novo, contada dos reis, para aquele povo novo, para aquela geração nova que está retornando em Jerusalém para poder reconstruir a cidade, reconstruir o templo e tal. Então, provavelmente Esdras escreveu novamente 1 Crônicas e 2 Crônicas para fortalecer a fé daquele novo grupo de pessoas que estão voltando para reconstruir a cidade e o templo em Jerusalém. Então, repetindo, 1 Crônicas e 2 Crônicas provavelmente foi escrito por Esdras para fortalecer a fé das pessoas, dos irmãos, dos judeus que voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém depois do exílio na Babilônia. Ok? E juntamente com Esdras, nós temos ali Ageu e Zacarias, e com Neemias nós temos o livro paralelo de Malaquias. Tranquilo, gente? Mas vai com calma, é apenas um panorama bíblico, né, para você entender de uma forma geral como que funciona, como que é o plano de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não desanima, não desanima. Nós vamos depois estudar a história de Israel na próxima aula. Depois vamos estudar as 7 dispensações e vamos estudar o livro de profetas, tudo separadinho. Você vai poder encaixar certinho dentro desse quadro e entender melhor. Por hora parece meio confuso, mas você vai entender, vai com calma, um pouquinho de paciência com você, que você vai entender. Ok? Aí, a gente ainda aqui na apostila, nós vamos aqui para os fechamentos, né? Da apostila, na apostila, página 12. Página 12 da apostila. A possível ordem cronológica do Novo Testamento. Possível ordem cronológica do Novo Testamento. Olha bem, ó. Provavelmente o livro de Gálatas foi escrito primeiro, ou o livro de Tiago, tá? Ou um dos dois aparece. Depois 1 Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses, depois 1 Coríntios. Depois é que foi escrito o primeiro evangelho. O primeiro evangelho que foi escrito, na verdade, foi o evangelho de Marcos. Viu? O primeiro evangelho que foi escrito é de Marcos. O primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento é o livro de Paulo escrevendo aos Gálatas. A primeira carta aos Gálatas. Depois Tiago, ou invertido, às vezes você acha Tiago primeiro. Depois a carta aos Tessalonicenses, depois 2 Tessalonicenses, depois 1 aos Coríntios. O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, mas depois das cartas. Depois Romanos, depois o evangelho de Lucas, depois o evangelho de Mateus, depois Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 Pedro, o livro de Atos, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, 2 Pedro, o livro de Hebreus depois Judas, depois o Evangelho de João, olha bem, você vê o Evangelho de João lá no final, depois 1 João, 2 João, 3 João e o último livro, o livro do Apocalipse. Esta é a provável ordem cronológica do Novo Testamento. Ok? Voltando aqui então, só para você entender, ó. Então, o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento não é o livro de Mateus, foi a carta de Paulo aos Gálatas e depois Tiago. Pode ser que às vezes em algum site você encontre Tiago primeiro, porque está no mesmo ano. Você vê o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho dos evangelhos a ser escrito, mas não é o primeiro livro do Novo Testamento na ordem cronológica. Na ordem por escrita. Marcos escreveu depois que Paulo começou a escrever, porque ele viu a necessidade de se escrever sobre a vida de Jesus. Depois nós temos Lucas, né? Depois Mateus e as cartas paulinas. O Evangelho de João está lá no final. Por quê? Porque João foi exilado na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, provavelmente ele escreveu 1 João, 2 João, 3 João, e o último livro, o Apocalipse. Tá?
Mas não se desespere, eu estou bem aqui tranquilo aqui, estou falando bem assim de forma breve para você e resumida para você não ficar confuso, porque isso não é o mais importante. Saber a sequência agora nesse momento não é o mais importante, tá bom? Mas você precisa ter uma visão geral. Por isso que eu não estou entrando em muitos detalhes com você na questão da cronologia bíblica, mas estou dando uma visão geral. Ok? Ok? Então nós estamos terminando aqui a nossa aula, tá bom? De panorama bíblico. E você percebeu que realmente é uma visão geral. É um panorama do Gênesis ao Apocalipse. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Reveja o vídeo, com certeza, uma, duas vezes, com calma, você vai conseguir entender melhor. Um pouquinho de paciência que vem novas matérias e vai se encaixando tudo dentro desse quadro da cronologia, dentro dessa visão geral que eu passei para vocês. Um grande abraço!